Esta é a 37ª lição que nós estaremos estudando. Vamos estudar sobre a vida cristã. É um radical contraste à vida deste mundo. Ora, como nós podemos deduzir este tema a partir deste texto? Por uma razão muito simples. Primeiro, vamos ver o texto numa posição doutrinária. Quando eu digo ver o texto numa posição doutrinária, isto requer analisar o texto de acordo com princípios hermenêuticos. Como, por exemplo, vamos tomar aqui o seu contexto. Se os irmãos e as irmãs observarem com cuidado, aqui no capítulo 6, desde o versículo 3 até o versículo 10, Paulo vai estar falando sobre alguns pontos muito importantes. Ele vai dizer primeiro que se alguém ensina uma outra doutrina, ou alguma doutrina, e esta doutrina não está em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus, e não é segundo a verdade, a pessoa vai decida, nada entende, delira acerca de questões, de contendas, de palavras, e é daí que nasce a inveja. Então Paulo começa tratando disso, se vocês observarem bem. Mais à frente, no versículo 6, e aqui eu chamo a atenção de vocês, porque penso eu que a partir deste versículo 6 se constrói o contexto do versículo 11. Aí ele diz, mas grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ora, meus irmãos, a palavra piedade é uma palavra que nós já estudamos. Esta palavra fala de quê? Fala da nossa vida relacional com Deus. A palavra piedade, estritamente falando, ela aborda a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus. Tudo que se refere à nossa vida cristã relacional com Deus. É esta palavra, piedade. Então ele diz que a piedade é uma fonte de lucro, mas a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e sem dúvida, nada podemos tirar e levar dele. Aí ele prossegue com os textos que nós estivemos estudando durante algum tempo. Tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes. Porque os que querem, a palavra importante aqui é querem, enriquecer-se, caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. É errado uma pessoa ser rica? Não. Mas é errada a riqueza se tornar a nossa ambição. Errado é uma pessoa ela ser tomada pela compulsão da riqueza. Aí diz, pois a raiz de todos os males é o amor. Então, como a palavra querem, no versículo 9, é muito importante, a palavra amor, aqui é outra palavra importante. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o qual, cobiçando alguns, está vendo aqui como os versículos 9 e 10 se autoexplicam. Ele diz, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, irmãos, irmãs, a partir do versículo 6 até o versículo 10, se constrói todo o contexto para nós entendermos esse versículo 11. Então, vamos cuidadosamente atentar para detalhes importantes aqui. Paulo diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Quais são as coisas que Paulo está exortando Timóteo a fugir? Fugir da compulsão pela riqueza, fugir do amor ao dinheiro, a razão de muitos males, ruínas, falta de contentamento, verdadeira alegria, ansiedade, depressão. A explicação está justamente aqui. Por que as pessoas estão se autodestruindo? Por causa deste comportamento exacerbado com relação à riqueza, dinheiro, prosperidade. A prosperidade, se ela não tem
base doutrinária, uma exposição bíblica em todo o seu conteúdo, em todo o seu significado, em toda a sua prática, ela se torna um grande veneno na alma humana. Então, meus irmãos e irmãs, sejamos cuidadosos com a palavra de Deus. Muitos podem tomar a Bíblia e provar o contrário. É pegar o texto fora do seu contexto e fazer uma exposição para satisfazer o próprio ego, a própria alma, a própria cobiça. Este não é o nosso propósito é aquilo que Paulo vai dizer aqui: se alguém ensina outra doutrina, essa doutrina não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está envaidecida, nada entende, delira acerca de coisas ou questões e contendas. Está vendo aqui, irmãos, os versículos 3 e 4. Vejam como estudar a Bíblia assim abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Nós não podemos ler a Bíblia desconectando os textos. Nós temos que ler a Bíblia permitindo que os textos se autoconfigurem, se autointerpretem. É assim que nós temos que ler a Bíblia, porque ela não é um livro qualquer, é um livro divino. Por mais que Deus tenha usado o homem para escrever este livro, ele é espiritual, ele é sagrado, e nós temos que atentar para isso. Então, meus irmãos, irmãs, aí Paulo vai dizer: tu, porém, ó homem de Deus, foge. Essa palavra foge aqui, vamos estudá-la com mais cuidado, com mais profundidade, porque eu quero chamar a atenção de vocês para esta pequena frase aqui: tu, porém. Esta é a frase que eu quero chamar a atenção de vocês. Tu, porém. Por quê? Ora, se você estuda essas duas epístolas pastorais, 1º e 2 Timóteo, você vai ver que Paulo usou esta frase algumas vezes. E em cada uma delas, ele vai seguir no mesmo princípio. Ele vai expor uma situação negativa, e depois que ele faz a exposição negativa, ele insere essa frase, e ela tem em si um princípio espiritual. Vocês me compreenderam? Quando nós podemos estudar, desde esse versículo 11 de 1 Timóteo 6, porque aqui é a primeira vez que ele vai fazer o uso dessa frase, tu, porém. E depois, mais 3 vezes na segunda epístola. Se vocês observarem, todas as vezes que Paulo faz uso desta frase, tu, porém, há um detalhe muito especial. Ele vai abordar algo negativo, algo absolutamente negativo, algo que contraria a fé cristã, algo que se opõe ao caráter de Deus. Então ele sempre vai por esta linha. Depois que ele faz essa abordagem, ele cita essa frase, tu, porém. Aí ele vai colocar uma injunção, ou algumas injunções positivas. Estão vendo? É um princípio. Se é um princípio, ele tem que ser observado. Por isso eu não vou me deter nas demais palavras importantes aqui desse versículo 11. Eu quero que vocês, juntamente comigo, meditem nessa frase, tu, porém. Aqui nós já temos o primeiro ponto. Permita-me ler com vocês cada um dos textos aqui. Depois a gente vai voltando em cada um deles, fazendo a exposição. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Ele diz, tu, porém, tens seguido o meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência. Está vendo aí? Vamos para o versículo 11 deste mesmo capítulo. Aliás, versículo 14. Versículo 14 deste mesmo capítulo. Tu, porém, persiste naquilo que aprendeste, e de que te persuadistes, sabendo que tens
ou quem o tens aprendido? Agora, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, por favor, se você puder colocar esses textos em uma ordem, aí na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer, começando aqui do versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 6. Então, quando você abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, você vai ver essa frase, tu, porém. E quando você vê essa frase, na versão Reina Valera, está assim, mas tu, ó homem de Deus. Então faz essa mudança, coloca essa frase, tu, porém, ok? Tu, porém, porque vai ficar mais fácil para você estudar. Meus irmãos, irmãs, quando você estuda aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, você tem que observar algo. Vamos primeiro entender aqui este primeiro tu, porém. Observe o seu contexto. Nós já vimos algo a princípio. O contexto imediato que constrói a base hermenêutica dessa frase começa no versículo 6, do capítulo 6 de 1 Timóteo, e vai até o versículo 10. Então, versículo 6 a 10 de 1 Timóteo, capítulo 6, nós temos o contexto do versículo 11, desse primeiro tu, porém. Estão entendendo? Escrevam isso, guarde isso. Tu, porém, aqui. Preste atenção. Aqui, nós vamos ver algo, irmãos. Isso não pode passar despercebidamente de nós. O tempo que Timóteo viveu era um tempo muito difícil. Era um tempo de uma terrível degradação moral, de uma degradação espiritual. Aquilo que nós vamos ver 300 anos depois, perto de completar 4 séculos de existência da igreja, ela já estava mergulhada em um profundo caos de apostasia. Porque a partir do ano 500 da história nossa, a partir do ano 500 depois de Cristo, começa-se um período na história da igreja conhecido como a Idade das Trevas. Esse período perdura até o tempo da Reforma, até o dia 31 de outubro de 1517. Preste atenção nisso. Todo esse tempo é conhecido na história da igreja como a Idade das Trevas. E aqui, no contexto histórico de Timóteo, que muitas coisas começam a acontecer, muitos desvios. Então tudo isso vai caminhando para desembocar nesse período da Idade das Trevas. Por isso é importante você entender o pano de fundo histórico da realidade que Timóteo viveu. Todos os seus temores, as suas dificuldades, suas lutas, e a tônica espiritual das palavras de Paulo impostas aqui nessa carta. Então, queridos irmãos e irmãs, eu chamo a atenção de todos vocês aqui, porque agora Paulo vai dizer para Timóteo o perigo de se amar o dinheiro, o perigo de você buscar, de querer se tornar uma pessoa rica. Se você toma esses 2 pontos, eles vão descrever para nós, de maneira nítida, todo o nosso contexto, toda a nossa realidade hoje. Porque o mundo gira em torno disso. As pessoas estão em busca disso. Elas casam pensando nisto. Elas vão para uma faculdade à procura disso. Querer ficar rico. Querer ter dinheiro com o único propósito de ter mais. Ninguém se contenta com o que tem. Ninguém entende que nós vivemos nessa vida segundo o eterno propósito de Deus e que tudo tem que ser de acordo com a vida, com o propósito, com a mente de Deus. A vida de Deus tem que governar todas as coisas em nós. Porque senão é o mundo que vai governar. Os assuntos que nós estudamos nas lições passadas, ou na lição passada, aliás, nós estudamos vários assuntos, e eles estão justamente apontando para isso.
a questão da ganância exacerbada, desenfreada. As pessoas não têm mais tempo para nada, elas não têm tempo nem para elas mesmas, muito menos terá para Deus, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Tudo hoje é vivido na base da superficialidade, os relacionamentos são superficiais, ninguém se importa mais com o relacionamento, não deu certo, parte para outra. Tudo hoje está sendo descartado, até mesmo a vida. Os valores morais, os valores que integram a vida do homem, tudo isso está sendo colocado de maneira superficial. Isso está errado, irmãos, alguma coisa está errado no mundo. É porque o curso do mundo já está errado. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e buscarmos na palavra de Deus o que ela diz acerca disso. Então a palavra de Deus vai dizer algo para nós. Se lermos os versículos 6 a 10, a palavra vai dizer para nós, vai dizer que nós, isto é, nós não devemos querer buscar riquezas, porque a riqueza tem que ser um dom de Deus para o propósito de Deus. A riqueza não é um fim em si mesma, mas é um meio para que Deus possa, Ele mesmo, atingir o seu fim. Entende? Lá em Eclesiastes diz que para a sepultura onde nós vamos, não haverá trabalho, não haverá riqueza. Você não vai poder levar o seu dinheiro, a sua conta bancária, mas você vai ter que levar a sua vida, suas obras, e um dia apresentar diante de Deus, e descobrir que tudo que você viveu, especialmente na vida cristã, Deus colocou a mão dele para te guiar, porque ele tem um propósito. Se você vive diferente disso, então você está na contramão da mente de Deus, você está seguindo o curso deste mundo. Aí Paulo vai colocar essas duas injunções aqui. Aqueles que querem ficar ricos. Segundo, aqueles que amam o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele vai dizer, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Fugir aqui, irmãos, tem uma forte tônica. É como que escapar de uma armadilha. Escapar de uma armadilha. É fugir rapidamente. É isso que Paulo está dizendo, tu porém, isto é, a nossa vida tem que ser o contraste disso, irmãos. Nós temos que viver uma vida que contraria isto. Imagine, você está ouvindo essa palavra hoje, sendo que dentro desse evangelicalismo degradado, o ensino da doutrina da prosperidade diz tudo o contrário. As pessoas estão fazendo campanha para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ter mais dinheiro na conta bancária, para ter isso, para ter aquilo. Irmãos, que sedução é essa? Que arapuca é esta que o diabo está envolvendo as pessoas, especialmente os cristãos? Olha o que muitas denominações pregam hoje. Tudo gira em torno do ter e não do ser. Enquanto as pessoas estão querendo ter uma boa casa, um bom carro, um grande emprego, uma posição de sucesso, as pessoas não estão importando com a sua alma. Deus não nos chamou para sermos pessoas de sucesso. Ele nos chama para que nós sejamos uma bênção. E muitas vezes, para ser uma bênção, você não tem que entrar na forma do mundo, você tem que entrar na forma de Deus. E a forma de Deus é a cruz. Então hoje se prega muito em sucesso disso, sucesso daquilo. Eu pergunto para vocês, qual foi o sucesso de Paulo? Paulo foi um homem de sucesso? Paulo não foi um homem de sucesso. Paulo foi uma bênção. O Senhor Jesus, a sua própria morte, o apóstolo Paulo, a sua própria morte, estude a morte de cada um dos apóstolos. Eles não morreram coroados por esse mundo. Eles morreram ultrajados neste mundo e por este mundo. Eles morreram perseguidos. Eles tiveram as piores formas de morte. Sabe por quê, irmãos? O tesouro deles não estava aqui. O tesouro deles estava na eternidade, na vida vindoura. Lá estava o tesouro deles, onde a traça não pode destruir,
Graças a Deus, irmãos, o nosso tesouro é eterno. Essa vida, este tempo que nós estamos vivendo é a menor partícula da eternidade. Eu vou repetir isso para você. A vida que nós estamos vivendo hoje é a menor partícula da eternidade. O que nós iremos viver será atemporal, será fora do tempo, porque viveremos uma próxima eternidade, ou a próxima fase da eternidade. Se prepare para isso. Aleluias. Então, 2 Timóteo 3,10, vamos ao segundo tu, porém. Ele diz, tu, porém, tem seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Mas aonde está o contexto deste tu, porém, aqui? São os versículos 1 a 9. Se você lê esses versículos 1 a 9 aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ver que Paulo descreve o drama comportamental que se desenvolverá drasticamente nos últimos dias. Permita-me fazer uma pequena colocação aqui. Essa frase, últimos dias, biblicamente falando, faz referência à última fase da obra de Deus. Últimos dias. Então, quando você estuda últimos dias, em vários lugares da Bíblia você vai ver últimos dias, sempre vai fazer referência a este período de 2000 anos, desde a morte do nosso Senhor Jesus, e especialmente a última parte, a última fase da obra de Deus, ou melhor, o tempo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então guarde isso. Se você puder escrever isso, você nunca mais vai esquecer. Últimos dias. Um exemplo, Hebreus capítulo 1, diz que Deus outrora nos falara aos pais por meio dos profetas. Mas hoje, nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Então aqui os últimos dias, Ele está falando desses 2000 anos. Por quê, irmãos? Como vamos entender isso? De maneira muito simples. Deus criou o mundo em 5 dias. Criou o homem no 6º dia. E no 7º descansou. Esta é a cronologia da criação de Deus. Agora vamos entender que isso é apenas uma analogia para que nós entendamos o propósito eterno de Deus. A criação de Deus nos revela a sua mente, o seu propósito. Se você estuda a história de Adão a Abraão, são 2000 anos. De Abraão a Cristo, são mais 2000 anos. De Cristo a nós, são mais 2000 anos. E depois nós teremos um período de 1000 anos, que será a era do reino aqui na terra, ou milênio. Aí se completa 7000 anos. Então você pode ver que a história da criação tem muito a ver com a história do propósito eterno de Deus no tempo. Então você vai ver que, assim como Deus descansou no 7º dia, também nós teremos um tempo de descanso. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, resta porém um descanso para o povo de Deus. Haverá um descanso, onde Cristo e a igreja reinarão aqui na terra por 1000 anos. Então, quando a Bíblia faz referência aos 2000 anos, ou os últimos dias, são esses 2000 anos. Mas em alguns lugares, você vai ver que essa expressão, últimos dias, não faz referência só aos 2000 anos, mas à última fase da obra de Deus dentro desse período de 2000 anos. Aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos entender que essa frase, últimos dias, tem a ver com isso. Nos últimos dias, Paulo vai dizer que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, sem domínio de si, inimigos do bem, caluniadores. Ele vai colocar vários itens que descrevem para nós o caráter do homem caído nesse tempo que nós estamos vivendo.
São os versículos 1 a 9. Então, quando você tem esta descrição, esse drama do comportamento humano, social, aqui, que vai se desenvolver, ou que tem se desenvolvido drasticamente ao longo dos anos, tudo de ruim converge para esse tempo que nós estamos vivendo. Isso quer dizer, nunca tivemos um tempo onde a maldade, onde a perversidade, onde a imoralidade tem alcançado um nível tão elevado. Nunca tivemos. A sociedade de Sodoma e Gomorra, se vivesse no nosso tempo, irmãos e irmãs, com certeza estariam abismados, alarmados, por ver a degradação moral da nossa sociedade. Então, queridos irmãos, irmãs, há um outro ponto aqui, nesses versículos 1 a 9, aqui nas palavras de Paulo, que ele vai expor a degradação do caráter, do comportamento do homem, e tudo isso vai acontecer antes da volta do nosso Senhor. Aí você vê que no versículo 10, Paulo diz assim: tu, porém, está vendo aí? Tu, porém, tens seguido de perto, próximo, junto, íntimo, o meu ensino, procedimento. Está vendo aí? Quando ele diz assim, segues de perto, tem seguido de perto. Aqui tem o sentido de seguir junto, próximo e confiar. Tu que segues ao meu lado e confia no meu ensino, no meu modo de vida. A palavra procedimento é em modo de vida. Propósito, esse termo significa determinação, fé, longanimidade. Essa palavra longanimidade fala de constância, de firmeza, de perseverança. Aí depois ele usa uma outra palavra, amor, constância. Em algumas versões está perseverança. Mas aqui fala de uma característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Ele diz, você tem seguido de perto, você tem estado ao meu lado. Então seja diferente. Da mesma forma ele estava dizendo, você está vendo as pessoas amando o dinheiro, você está vendo as pessoas buscando a todo custo ficar ou se tornarem ricas. Tu, porém, seja diferente. Seja diferente. Foge. Sai disso. Isso é uma cilada, isso é arapuca. Isso vai trazer destruição. Sai disso. Seja diferente. Os homens estão cada dia mais depravados, caluniadores, inimigos do bem, mais e mais perversos, amigos de contendas. Tudo isso que vocês vão vendo aí nos versículos 1 a 9, olhe bem, ele diz, porém você, ou tu porém, Timóteo, seja diferente, olhe para mim, nós andamos juntos, olha a minha conduta, minha persistência, meu amor, fé, a minha firmeza, como eu caminhei, seguindo um propósito e não me desviei dele, seja assim, Timóteo, não retroceda. Estão vendo, irmãos? Aqui é ser radical. Essa palavra não soa bem no meio cristão, né, irmãos? Ou por que não dizer, a palavra radical, ela não é uma palavra muito bonita dentro do contexto cristão hoje. Incrível, né, irmãos? Que os apóstolos eram radicais. Jesus era radical. Porque nós vivemos hoje numa sociedade caracterizada pela leviandade, pela superficialidade, onde tudo é descartável, uma sociedade que julga as coisas da seguinte forma, dá certo, é a maneira pragmática de se viver, dá certo, importante é se dar certo, não interessa o conteúdo, não interessa se é heresia, não interessa se fere o caráter de Deus, não interessa se tem engano, não interessa se tem mentira, não interessa se profana a santidade de Deus, não interessa se vilipendia a palavra de Deus, interessa se dá certo, então não importa. As pessoas sempre dizem isso, Luiz, mas dá certo. A Bíblia diz lá em Provérbios, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o final é morte. Irmãos, nós temos que decidir, nós vamos caminhar na palavra ou vamos caminhar no pragmatismo? Nós vamos caminhar baseado naquilo que dá certo
Ou vamos ter que caminhar o caminho da cruz? Vamos ter que caminhar contra o nosso próprio ego. Vamos ter que caminhar na contramão do mundo, na forma do mundo. Como que nós vamos caminhar? Porque se formos caminhar de acordo com o curso deste mundo, então a palavra radical, ela tem que ser radicalizada, arrancada. Mas se a palavra radical faz parte da nossa vida, então nós temos que tomar a decisão. Temos que caminhar segundo a Bíblia, porque a Bíblia é radical. Tem um irmão aí, muito conhecido no Brasil, no mundo, e ele passou por uma tragédia há muito tempo, e ele tem proposto pregar o Evangelho, e a maneira como ele tem procurado pregar o Evangelho é contra o Evangelho. Tudo agora para ele é banal, tudo para ele é relativo, tudo para ele, tudo que você pensa que ele pregava contra e que a Bíblia condena, ele não condena mais. Então, irmãos, eu sempre procuro sair dessas coisas, mas já viu, irmãos, um ditado que diz assim que o vício segue o viciado. Gente, eu quero me libertar disso, mas eu não consigo, eu findo cair no mesmo erro. Aí eu vou assistir esses vídeos. Alguns desses vídeos eu começo a assistir, eu vejo meu dia sendo destruído, eu vejo uma semana sendo jogado fora de tanta angústia. Esse irmão, ele prega contra tudo. Ele ultimamente tem pregado contra a palavra de Deus. Ele tem pregado contra comportamento moral do relacionamento entre jovens. Ele tem pregado que tudo pode. Ele tem simplesmente pregado, ele tem procurado despregar os valores morais e espirituais que sempre têm regido a conduta do povo de Deus. E mais interessante, irmãos, é a quantidade de pessoas que ele tem arrebatado. Mas é o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, que as pessoas se cercarão de mestres segundo a sua própria cobiça. Então, irmãos, valores estão sendo destruídos aos nossos olhos, diante de nós. É como se agora, para ser cristão, você não precisa mudar de vida, não precisa ter novo nascimento. Você simplesmente precisa ter uma opção de vida. Cristianismo como uma opção, como mais uma opção de vida. Não existe mais um novo nascimento. Não existe mais aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 6, sabemos, pois, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destituído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado nos vossos membros mortais. Capítulo 13, não façais provisão para a carne. Então esses textos não existem mais, irmãos, porque o Evangelho virou uma coisa banal. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que é justamente isso que vai acontecer quando você vê esses vídeos, quando você vê essas coisas. Irmãos, corre para a palavra, deixa o Espírito dizer para você, tu porém, seja diferente. Estão pregando agora que pode isso, pode aquilo. Estão pregando agora que tudo é livre, importante é você ser feliz. Importante é você ser feliz. Não interessa o que você está fazendo. Você está jogando o seu casamento fora, importante é você ser feliz. Você está deixando o seu cônjuge por causa de outra pessoa, importante é você ser feliz. Os jovens estão decididos a viver uma libertinagem no relacionamento, no namoro, importante é você ser feliz. Como se esta suposta felicidade fosse a base da vida. Irmãos, a base da vida é o caráter de Deus. Quando o caráter de Deus deixar de ser a base da nossa vida, deixar de ser o nosso farol, tudo já estará corrompido e perdido. A ideia é essa, irmãos. A ideia é essa. Então, nós temos que ter uma opção. Vida cristã é vida cristã. Essa vida cristã é diferente da vida do mundo. Por isso que ele diz, tu, porém, seja diferente. Vai ter uma geração perdida. O que me chama a atenção, irmãos, eu posso estar enganado. Talvez no seu julgamento eu possa estar enganado. Mas preste atenção comigo, por favor. Por favor. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Quando ele diz assim, deve saber isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens, quero que você preste atenção nisso aqui, haverá homens amantes, está vendo aí? Homens amantes de si mesmo. Sabe o que significa isso? Ególatras, adoradores de si mesmos. Aí ele vai dizer: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes, mais amantes dos deleites do que de Deus. Isso aqui já começa a chamar a minha atenção. Aqui eu começo a ver que a ênfase de Paulo não é só na sociedade geral, mas dentro da igreja. Preste atenção nisso. Olhe bem, que tem aparência de piedade. Esses homens que ele vem descrevendo nos versículos 2 até o 4, esses homens são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ora, uma pessoa ímpia, ela nunca coloca Deus de lado, porque Deus não existe para ela, porque ela está morta. Entende? Lembra em Efésios 2, quando Paulo faz uma exposição paradoxal sobre a vida sem Deus, ele vai dizer: outrora vocês estavam sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel. Então, se você pega a partir do versículo 12 de Efésios 2, você vai ver que Paulo traça isso. Então, uma pessoa ímpia é uma pessoa sem Deus. Nos versículos primeiro, ele vai dizer que uma pessoa ímpia, ela está morta para Deus, enterrada em seus delitos e pecados. Não é uma pessoa que sua vida tem um paradoxo. Ela ama mais os prazeres do que a Deus. Não é porque ela ama os prazeres que ela não ama a Deus. Ela ama os prazeres porque ela está morta na sua relação com Deus. Ou para Deus ela está morta. Mas uma pessoa que tem uma vida paradoxal é uma pessoa que serve a Deus na aparência, mas o seu coração está longe de Deus. A única pessoa que pode viver uma vida paradoxal é o cristão. Um cristão apostata. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. No versículo 4, amantes dos deleites do que de Deus. Versículo 5, tem aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Aparência de piedade. O que significa? A palavra piedade traduz para nós a ideia de quê? De uma vida relacional com Deus. Então, aqui, esta pessoa, ela tem uma máscara de religiosidade, de vida cristã, mas, no entanto, não tem eficácia, não tem a realidade interior, ela tem a realidade exterior. A realidade exterior, se a realidade interior é religiosidade morta. Vida cristã, ela tem que refletir no exterior aquilo que ela é no interior. Estão vendo? Então, irmãos, observe bem. Versículo 6, porque esses são os que se introduzem nas casas e levam cativa mulheres carregadas de pecado, arrastadas por diversas concupiscências, que sempre estão aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Olha o versículo 7. Essas pessoas, que são mais amigas dos deleites do que de Deus, que têm aparência de piedade, portanto nega-lhe o poder, também são pessoas que estão aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele vai usar uma outra figura. É como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento e desqualificados quanto à fé. Desqualificado quanto à fé. Quer dizer, a fé essas pessoas têm fé, mas é uma fé desqualificada. Irmãos, então, permita-me colocar aqui dessa forma. No meu entendimento, essas pessoas descritas nesses versículos aqui, são pessoas que têm aparência cristã, não são pessoas totalmente ímpias. Podemos dizer sim, numa aplicação subsidiária, que essa é uma figura da realidade do mundo. Mas dentro dessa realidade do mundo, nós temos um grupo de cristãos, que eles foram conformados a esta mentalidade do que é o mundo, em sua essência. É isso que eu consigo entender, irmãos. Não consigo ler a Bíblia diferente.
Não consigo ver diferente. Porque agora Paulo vai dizer assim: tu, porém, que tem me seguido de perto, tem visto a minha fé, minha conduta, propósito, longanimidade, amor, constância, perseguições, padecimento, tu, porém, seja diferente. Paulo está dizendo: não tenha esse comportamento, não seja um cristão apostata. Irmãos, isso tem que falar alto no nosso coração. Eu quero encorajar cada um de vocês que estão aqui nessa noite: não sejam cristãos apostatas, não sejam cristãos permissivos. Lá atrás você repudiava tantas coisas, hoje você não repudia mais. Lá atrás você condenava tantas coisas, hoje você as aceita com muita naturalidade. Meus irmãos, vamos ser cuidadosos, porque Satanás, ele vem ganhando espaço na nossa vida de maneira às vezes silenciosa. Ele entra de maneira muito sutil, devagar. Ele vai introduzindo coisas, ele vai introduzindo outras coisas, é de cá, é de lá, até que você vai cedendo, como ele fez com Sansão. Vai te tentando aqui, vai te tentando ali, você vai brincando com o pecado, você acha que você domina o pecado. Nós não conseguimos dominar nossa carne, somente a cruz de Cristo pode nos ajudar contra a nossa carne, irmãos. Então não se brinca com o mundo, não se brinca com o pecado, não se brinca com a carne, não se brinca com o inimigo. Você está vendo isto? Ele diz: tu, porém, seja um contraste, Timóteo. Você está vendo o Evangelho se mundanizando, você está vendo a fé de muitos degradando, você está vendo muitos naufragar na fé. Tu, porém, cada dia se fortaleça em Cristo Jesus, se fortaleça na palavra, se fortaleça na oração, se fortaleça na comunhão com o Senhor. A igreja está perdendo o foco, a igreja está perdendo a sua característica, ela está perdendo o seu chamamento, ela está perdendo a sua aparência espiritual, mas que vocês permaneçam firmes, porque nos últimos dias, é isso que vai acontecer, haverá uma apostasia sem igual, irmãos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala disso, ele fala da apostasia, do abandono da fé, e é o que nós estamos assistindo, irmãos. Mas aonde estão os valentes de Deus? Aonde estão os valentes de Deus? Como Davi tinha aqueles valentes que ajudaram ele a conquistar Sião, que ajudaram ele a conquistar todo Israel. Aonde estão os valentes do Senhor Jesus? Aonde estão aqueles que vão batalhar por esta fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos? Aonde estão os valentes de Deus? Que vão estar em pé aqui quando a ira do Cordeiro se acender contra essa terra. Aonde estão eles? Ou será que nós vamos ter que esperar as coisas acontecer para nós levantar? Não, irmãos, o chamado é para agora. O chamado é agora. O esfriamento é generalizado. A frieza, a indiferença espiritual está generalizada. E em todos os lugares, um desânimo profundo, uma descrença profunda, mas que privilégio eu e você temos hoje, de ouvir o Espírito Santo a nos chamar mais uma vez, a permanecermos firmes e constantes no Senhor. Tu, porém, seja diferente. A igreja tomou um rumo que contraria o caráter de Deus. Tu, porém, permanece firme daquilo que aprendestes. Vamos aqui para o versículo 14. Ele diz: tu, porém, persiste naquilo que aprendeste, de que te persuadiste, sabendo de que tens aprendido. Está vendo aqui? Primeira coisa que constrói o contexto deste texto é que nos versículos 11 a seguir, que continua no versículo 10, ele fala das perseguições e padecimentos, tais como os que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Está vendo aí? Então Paulo experimentou muitos sofrimentos, perseguições. Aí depois ele vai falar das pessoas más e fingidas, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. E aqui está, irmãos. Pessoas que vão de mal a pior, falsos mestres,
que vão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Sabe por que elas enganam? Porque o primeiro diabo as enganou. Primeiro o diabo as enganou, e consequentemente elas vão enganar. Sabe por que elas pregam um evangelho diferente do evangelho de Cristo? Porque elas já foram enganadas. Elas já foram enganadas por Satanás. E assim elas vão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Aí Paulo diz assim para Timóteo: tu porém, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Tu porém, persiste, meu irmão, persiste, minha irmã. Não se deixe levar por qualquer tipo de vento, de sol ou sombra, de doutrina, que não conduz à piedade, que não te conduz a Cristo, que não te leva a ter uma vida rendida ao Senhor. Não aceite o evangelho libertino, não aceite o evangelho de fachada. Procure ouvir o evangelho genuíno, aquele o qual é a inspiração viva do Espírito de Deus. Aquele evangelho que nos transpassa, aquele evangelho que nos quebranta, aquele evangelho que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele evangelho que nos traz mais para perto de Deus, não é o evangelho que nos conforma a este mundo, não é o evangelho libertino que diz tudo pode, importante é você ser feliz. Deus não vai te condenar por isso. Se o seu coração não te condena, maior é Deus. Pega o texto fora de contexto e te manda para o inferno. Não, irmãos, persiste, pede o Espírito Santo, abra os meus olhos, dá-me discernimento, para que eu possa escutar só a tua voz, só a tua voz. Vivemos um tempo muito perigoso, irmãos, tempo de densas trevas, de engano, de sutilezas, onde a palavra de Deus está sendo vilipendiada. O que importa hoje é o que produz para nós boas sensações, é o que minha alma gosta. Então, se eu me sinto bem, não importa se é verdade ou não, o importante é me sentir bem. Irmãos, o importante não é o me sentir bem, o importante é Deus ter prazer em mim. Nós temos que buscar na vida da igreja, não é nos sentirmos bem, nós temos que buscar na vida da igreja ser um bom perfume para que Deus se satisfaça entre nós, para que em nós Ele encontre o lugar do seu prazer. Percebe, irmãos? Isso é muito sério. Por que as pessoas estão cada dia mais e mais escravizadas por tantas coisas? Porque a igreja deixou de ser um luzeiro neste mundo. Você vê nesses programas de televisão que tem aí muitos pastores têm sido convidados para participarem. Vocês veem como são as coisas? Eles vão lá para ser ridicularizados. Eles vão lá para se comportar como se fossem verdadeiros atores de quinta categoria. Eles vão lá para se portarem de maneira ridícula. Ou você já viu algum homem de Deus ir lá e pregar a verdade e as pessoas ficarem constrangidas? Quando Paulo estava sendo preso, o rei Agripa estava lá sentado no seu trono, e Paulo levanta a voz, e quando ele abre a sua boca, irmãos, Paulo começa a falar com tanta veemência. Sabe o que o rei Agripa disse? Paulo, por pouco você me torna cristão. As muitas letras te fazem delirar. Ele ficou profundamente incomodado com as palavras de Paulo, mas hoje não. Quando muitos aparecem diante das câmeras de televisão, é para fazer o papel do bobo da corte. Deus não tem o dom de palhaço para compartilhar com seus servos. Os profetas de Deus, aqueles que foram usados por Deus, eram homens sérios com as coisas santas, porque Deus é sério e Deus é santo. Esse evangelho ridículo, esses ministérios ridículos, que visam a propaganda, visam a autopromoção, eles estão se compactuando e se conformando mais e mais com a própria natureza e o caráter do anticristo. É isso, irmãos. Vocês precisam saber a diferença das coisas, porque um dia pode ser que eu não esteja aqui, pode ser que outros irmãos não estejam mais aqui pregando, pode ser que nem você esteja aqui, mas você saberá discernir entre o certo e o errado. Você vai poder, pelo Espírito Santo, lembrar das palavras que o Espírito te falou. Nós temos que ser sérios. Olha o que Paulo diz: tu, porém, Timóteo, persiste no que você aprendeu.
pessoas estão enganando, pessoas estão sendo enganadas. Tu, porém, não seja enganado. Tu, porém, não engane. Permaneça no ensino, permaneça na palavra, permaneça na vida, permaneça na verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se um dia vocês perceberem que nesse púlpito não se prega mais a verdade, não se prega mais a Bíblia, tire a sua família daqui, saia desse lugar. Não perca um minuto aqui. Se vocês perceberem, irmãos, que a palavra não está sendo pregada com sinceridade e honestidade, saiam desse lugar. Procure um lugar onde vocês vão encontrar a verdade sendo exposta de maneira séria. Vamos aqui, irmãos, para o capítulo 4. É o quarto tu, porém. Ele diz, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Aqui no contexto, desde o versículo 1, observe que Paulo está encorajando Timóteo a pregar o evangelho de maneira insistente e anunciar esse evangelho a todo tempo. Aí depois, em seguida, você vai ver que ele exorta Timóteo a dar verdadeira atenção ao ensinamento. E diz, porque alguns seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos, mestres que satisfarão as suas ambições. Estão vendo aí, irmãos? Esse é o contexto. Aí ele vai dizer, tu, porém, sê sóbrio, seja moderado em todas as coisas, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um evangelista, de um pregador do evangelho, e cumpra fielmente o dom que Deus colocou em você. Que lindo isso, irmãos. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Não se torne um pregador que as pessoas vão te buscar só para satisfazer o desejo delas. Seja um pregador da verdade, pregue a verdade a tempo e fora do tempo. Não satisfaça a ambição das pessoas, seja diferente. Nem que você fique sozinho, essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Porque muitas vezes é isso, irmãos. O outro lado é muito atraente. O lado da multidão é muito atraente. O Senhor Jesus, ele passou por isso, você se lembra, em João 6? Ele realizou um grande milagre. E quando ele realizou aquele grande milagre, uma grande multidão cercou-se do Senhor, uma multidão de aproximadamente umas 15 mil pessoas. Imagine isso. Uma grande multidão cercou o Senhor. E quando eles souberam que o Senhor havia atravessado aquele lago, estava lá do outro lado, sabe o que elas fizeram? Correram todas para lá, mas elas correram lá por causa do ensinamento do Senhor? Não. Elas correram atrás do Senhor por causa do pão, por causa do peixe. Elas correram por causa daquilo que o Senhor Jesus fazia, e não pelas palavras que ele ensinava. E sabe o que ele fez? Ele começou a falar para eles a verdade, expor o coração delas, expor a ambição delas. Elas estavam querendo ele para que ele se tornasse um líder espetacular, um pregador popular, aquele que prega para poder alegrar o coração das pessoas, e não prega tocando a necessidade das pessoas, não prega revelando a mente de Deus na reunião, não prega uma mensagem viva, poderosa e eterna. E quando ele começou a pregar, irmãos, as multidões começaram a deixá-lo. Os discípulos levantaram. Pedro disse, Senhor, que mensagem dura. Quem vai sobreviver a isso? É como se ele dissesse, Senhor, o Senhor está fechando a porta da nossa congregação. Não vai ter mais ninguém. Como é que a gente vai viver aqui agora? A gente vive de gente. Ministério vive de gente. Ministério tem uma matemática muito simples. Ministério a mensagem é igual gente. Culto é igual gente. Gente é igual dinheiro. Dinheiro é igual prosperidade. Prosperidade é sinônimo de popularidade. Popularidade é sinônimo de glória. E aí vai, irmãos. O que o Senhor Jesus Cristo rejeitou lá naquele deserto? Ele rejeitou primeiro ser um líder popular, quando Satanás mandou ele transformar pedras em pães. Ele rejeitou ser um líder espetacular, quando ele mandou ele pular do pináculo do templo. Seria um espetáculo tremendo, ele pulando de cabeça para baixo e os anjos lá embaixo aparando ele. Quem
ia deixar de seguir aquele homem. Mas ele não quis. Por último, Satanás mostrou o reino e as glórias deste mundo. E diz, tudo isso eu te darei. Aquilo que Jesus rejeitou, muitos estão aceitando hoje, muito menos. Uma glória pífia, mas estão aceitando. Aquilo que o nosso Senhor rejeitou, muitos estão aceitando. Ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus disse, somente a Deus adorarás. Ele rejeitou o caminho da popularidade. Ele rejeitou tudo isso para ser o simples servo de Deus, para fazer toda a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. As pessoas vão te cercar, Timóteo. As multidões vão inflar em torno de você. Sabe para quê? Para que você satisfaça o desejo do coração delas. Não seja assim, Timóteo. Pregue a verdade. Persiste na verdade. Olha o que ele diz aqui, irmãos, que coisa linda. Versículo 2. Pregue essa palavra. Insiste, a tempo, fora de tempo. Quer redáguas, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Vai chegar um tempo em que não darão ouvido à sã doutrina. É o que está acontecendo hoje. Esse tempo que Paulo falou para Timóteo é hoje, irmãos. Esse tempo é agora. As pessoas não querem a sã doutrina, elas querem espetáculo, elas querem entretenimento, elas querem brincadeira de púlpito, elas querem palhaços, elas não querem profetas, elas não querem mestres. E se procuram mestres, segundo as suas cobiças, suas almas estão morrendo, estão indo para o inferno. Lá em Números 16, 33, tem um texto que diz assim, e pereceram no meio da congregação. É a história de Datã, Coré e Abirão. Essa frase é terrível, talvez uma das mais terríveis de toda a Bíblia, e pereceram no meio da congregação. Eu tomo essa frase apenas para ilustrar isto. Quantas pessoas estão morrendo, estão perecendo. Irmãos, nós temos que persistir, nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que pregar, porque nós temos que crer naquilo que está em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o acharás. Pregue a verdade, mesmo que as pessoas não queiram te ouvir, pregue a verdade, mesmo que o seu cônjuge, mesmo que os seus filhos não queiram te ouvir, pregue a verdade, porque um dia você vai colher o fruto dela. Não seja negligente, não seja negligente. Então, irmãos, apenas esta frase por hoje, tu, porém, que linda frase, que frase preciosa. Aqui nós temos uma clara demonstração que a vida cristã é uma antítese da vida deste mundo. Aqui nós temos uma grande exortação quanto à nossa vida. Nossa vida tem que ser uma vida radical, uma vida séria. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a fazer a escolha certa, segundo o caminho de Deus, segundo a mente de Deus, segundo o propósito de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a todos vocês.